Reforma Protestante. Então, a Igreja Católica, desde o final da Idade Média, vinha acumulando uma série de insatisfações. Insatisfações para com os abusos da Igreja Católica, né? E essas insatisfações foram se acumulando e que, quando chega a Idade Moderna e no século XVI, estas insatisfações crescem de tamanho a tal ponto de elas promoverem uma divisão dentro do cristianismo, uma ruptura da unidade cristã. Então, acontece que este movimento de reforma protestante vai fazer surgir outras igrejas cristãs na Europa no século XVI. Então, a reforma protestante foi um movimento religioso que dividiu o cristianismo, fazendo surgir outras igrejas protestantes, outras igrejas cristãs na Europa. As que continuaram católicas, continuaram observando as orientações do Papa. Aquelas que se separaram da Igreja Católica, que ousaram protestar contra os abusos da Igreja, foram chamadas de igrejas protestantes, tá? Então, isso é o que foi a Reforma Protestante, tá? E o reformador que começou todo este movimento foi o monge católico Martinho Lutero. Então, Martinho Lutero também tinha muitas queixas contra as práticas da Igreja Católica. Ele estava bastante insatisfeito com as práticas e com a doutrina católica, tá? E ele vai publicar um documento chamado 95 Teses. Neste documento, ele expõe todas as suas críticas, toda a sua insatisfação, tá? Contra as práticas e contra a doutrina católica, tá? Então, é um documento onde ele faz profundas críticas à Igreja Católica e às suas práticas, tá? Entretanto, este movimento de reforma religiosa não foi somente de aspecto religioso. Ele envolve questões políticas, ele envolve questões econômicas, como também envolve questões religiosas. Quando nós falamos em questões religiosas, nós temos que observar o seguinte, tá? Que este clero era um clero bastante corrupto, este clero praticava a venda de relíquias sagradas, praticava o comércio de indulgências. O que nós entendemos por venda de relíquias sagradas, né? É dizer que um tal objeto pertencente a uma tal figura da Bíblia, ele tem algo de sagrado. E a pessoa faz de tudo para obter esta relíquia, pagando um bom dinheiro por isso. Então, por exemplo, um dente de João Batista, um fio de cabelo de Jesus Cristo, a coroa de espinhos que coroou Cristo e assim por diante. Então, há uma negociação do sagrado, uma comercialização desses objetos ditos sagrados. Além disso, esta igreja fazia também outra prática de comércio, que é o comércio de indulgências. O que significa isso? É a comercialização do perdão, a venda do perdão sobre os pecados. Então, havia um comércio de indulgências, tá? Do qual Martinho Lutero se escandaliza muito com este comércio, com esta venda de relíquias sagradas, com a venda de cargos eclesiásticos, ou seja, é a negociação com cargos da própria igreja, né? Então, este clero era um clero mais apegado ao acúmulo de coisas materiais do que o acúmulo de coisas espirituais. Depois, a ignorância da doutrina católica. Nem todos os padres conheciam profundamente a doutrina católica. Nem todos os membros do clero conheciam profundamente a doutrina católica. Então, em termos de doutrina, eles eram bastante ignorantes
daquilo que pregavam. Depois, havia um mau comportamento deste clero. Era um clero entregue às corrupções do seu tempo, é um clero envolvido em questões amorosas, era um clero que facilmente se envolvia com embriagações, né? Então era um clero que possuía um mau comportamento, e este mau comportamento era bastante criticado pela população, né? Depois, durante o Renascimento, durante a Idade Moderna, principalmente a partir da invenção da imprensa, com a invenção da imprensa, mais livros da Bíblia serão publicados, né? E muitos desses livros serão publicados no idioma nacional, né? Então mais pessoas passam a ler a Bíblia, a estar em contato com a Bíblia e estudar profundamente esta Bíblia a tal ponto de fazer questionamentos, de refletir sobre essas palavras e de fazer críticas também à Igreja Católica. Então, os humanistas do Renascimento, nos seus escritos, eles faziam profundas críticas à doutrina católica, né? Profundas críticas ao poder, aos abusos da Igreja Católica, tá? Então, essas questões religiosas, né? Esse aspecto religioso, essas críticas a essas práticas, essa crítica à doutrina, a esse mau comportamento, a essa ignorância, a corrupção, trazia muita insatisfação. Então, muitas pessoas estavam insatisfeitas com os abusos e as práticas corruptas do clero católico. Portanto, é uma crítica à igreja medieval. Depois, nós temos as questões econômicas, tá? Então, a Igreja Católica, ela condenava a prática da usura. O que vem a ser a usura? A usura é o empréstimo de dinheiro a juros. E a Igreja afirmava que não era lícito ao homem negociar o tempo de Deus, né? Mas aí os comerciantes e também muitos pensadores humanistas estavam dizendo que este tempo, o tempo do empréstimo de dinheiro a juros, este tempo pertence ao homem, não pertence a Deus. O tempo de Deus é uma coisa, o tempo do homem é outra coisa. Então, a prática da usura era uma prática muito comum, muito usual nas transações comerciais. Hoje, os bancos não emprestam dinheiro e não emprestam a juros. Então, os comerciantes também faziam essas negociatas, né? Então, esses negociantes temiam a condenação da igreja, não queriam esta condenação da igreja, né? Mas a igreja condenava a usura e pedia a prática do preço justo. Mas aí, muitos comerciantes, a burguesia, que é a classe ligada ao comércio, esta burguesia fazia críticas a este pensamento da Igreja Católica, a esta condenação da usura, a condenação do lucro. A burguesia precisava de uma ética religiosa, de uma nova religião mais adequada ao desenvolvimento do comércio, mais adequada ao desenvolvimento do capitalismo comercial. Então, esta condenação da usura pela Igreja Católica era uma das queixas, uma das insatisfações desta burguesia para com o pensamento, para com a doutrina da Igreja Católica. Depois, as questões políticas, outra questão que provocava insatisfação, né? Os reis não aceitavam mais a interferência política do Papa em seu reino, né? Agora, nós estamos vivendo na Idade Moderna. Eu tenho a formação dos estados nacionais, como Portugal, como Espanha, como Inglaterra, França, e os reis dessas nações não aceitam mais a interferência política do Papa em seu reino. O Papa
que é o chefe da Igreja Católica na Idade Média, o Papa era uma figura muito respeitada, muito temida, ele tinha muito poder, né? E quando chega na Idade Moderna, há um conflito político entre o pensamento universal da Igreja Católica e o pensamento nacional desses reis, né? Então esses reis desejam reforçar a ideia do nacionalismo. Quando nós falamos de reino, nós falamos numa política nacional, né? Há um idioma, há tradições, há valores. Então o rei governa o seu reino e o rei quer fazer valer a sua vontade, fazer valer as suas leis, né? Então o rei quer reforçar esse ideal nacionalista sobre o reino, com seu idioma, com suas tradições. Mas esse ideal nacionalista, ele entra em conflito com o universalismo medieval da Igreja Católica, né? Pois o Papa se dizia chefe de uma instituição universal e o rei se diz chefe de um reino nacional. Então tem um conflito entre o nacionalismo dos reis e o universalismo da igreja. Depois, Lutero, ele vivia essas insatisfações, ele vivenciava essas insatisfações. Lutero era um homem do seu tempo, ele também era um humanista, ele também bebeu da fonte das escrituras dos gregos e romanos, né? Então, Lutero vivia essa insatisfação e bastante insatisfeito com o comércio de indulgências, de vender o pecado, de vender a salvação, de vender o perdão do pecado, a fim de angariar, arrecadar dinheiro, né? A quem pertence o perdão? O perdão pertence a Deus. Quem disse que o homem tem o direito de negociar aquilo que não lhe pertence? Então, Lutero estava bastante insatisfeito com o comércio de indulgências. Este comércio fazia a negociação do perdão dos pecados mediante um bom pagamento em dinheiro. Então, mediante essa prática da Igreja Católica, mediante as suas insatisfações, as negociatas envolvendo cargos eclesiásticos, a corrupção que o clero estava mergulhada, né? Lutero vai ficar tão insatisfeito que vai escrever um documento chamado 95 Teses, criticando esses abusos da igreja, criticando esta corrupção dentro da igreja, criticando este comércio de indulgências, essas negociatas envolvendo cargos eclesiásticos, essas vendas de relíquias sagradas, mas Lutero não desejava romper com a Igreja Católica. Lutero apenas queria reformá-la. O que é reformar? É mudar, é transformar, né? Transformar para melhor, melhorar a doutrina católica, né? Melhorar essas práticas católicas, né? Combater este comércio abusivo de negociações com o sagrado. Continuando. Então, acontece que não havia mais ambiente para Lutero dentro da Igreja Católica. E assim, o Papa Leão X, que é o Papa da época em que acontece a Reforma Protestante, o Papa, diante das 95 teses, diante daquele documento que foi publicado por Lutero, ele afixou um documento na porta da Igreja de Wittenberg, na Alemanha. O movimento da Reforma Protestante começa na Alemanha e da Alemanha se espalha por toda a Europa. Então, diante daquela publicação, daquele documento, que criticava os abusos da Igreja, que criticava o Papa e a prática desses comércios de
venda de relíquias sagradas, venda de indulgências, a corrupção do clero, a negociata com cargos eclesiásticos. Diante de todas essas críticas, o Lutero é excomungado pelo Papa em 1521. Dessa excomungação é que vem o rompimento de Lutero com a Igreja Católica, né? Desse rompimento de Lutero com a Igreja Católica, nasce a doutrina luterana. Na doutrina luterana, que é a Igreja luterana que está se desenvolvendo e se espalhando pela Europa, esta Igreja luterana tem como doutrina que a Bíblia é a única fonte da fé. A salvação somente pela fé em Deus. A Igreja luterana permite 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia. O culto deverá ser simples e no idioma nacional, no idioma do país. Então, a Igreja luterana é uma igreja protestante que se separou da Igreja Católica, tá? Que Lutero vai fundar uma nova igreja, que é a Igreja Luterana, e que estes aqui são os princípios básicos da sua igreja, que a única fonte de fé está na Bíblia, de que a salvação somente vem pela fé em Deus, e não mais pelo pagamento em dinheiro para obter o perdão dos pecados. O perdão pertence a Deus, de acordo com a sua fé em Deus. Que somente há 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia. E a Igreja Luterana é uma igreja nacional. Ela pertence a uma nacionalidade. Ela não é universal como a Igreja Católica. Do resultado de ação de Lutero, o que acontece? O que nós vamos ter? Nós vamos ter a divisão do cristianismo. O mundo cristão será dividido em 2. Cristãos católicos, cristãos protestantes. É o mesmo cristianismo fundado por Cristo, mas que se dividiu ao meio, se dividiu em 2. De um lado, os cristãos da Igreja Católica. Do outro lado, os cristãos das igrejas protestantes. Também são chamados de igrejas evangélicas. Nós temos o enfraquecimento do poder do Papa na Idade Moderna, e quando nós temos o enfraquecimento do poder do Papa, nós temos o fortalecimento do poder dos reis. E a expansão do protestantismo na Europa, né? A Igreja Católica na Europa vai ter que viver, combater e essa expansão do protestantismo na Europa. Então, este é o resultado da ação, da atuação de Martinho Lutero na Europa, né? Do seu movimento de reforma veio a divisão do cristianismo, o enfraquecimento do poder do Papa e a expansão do protestantismo na Europa. Novas igrejas cristãs vão surgir. Vai surgir a igreja calvinista, a igreja anglicana, e a própria igreja vai fazer um movimento chamado de contra-reforma para combater a expansão do protestantismo na Europa. Agora, nós vamos fazer a nossa atividade. Hora de fazer a atividade. Então, de acordo com o texto do roteiro, defina o que foi a Reforma Protestante, explique a intenção de Lutero com a Igreja Católica e o motivo do seu rompimento. O que foi que surgiu da atuação de Lutero? Essas são as questões. Responda elas no caderno. Envie para o e-mail da sala de vocês. Bom, espero ter contribuído com este ensino remoto 12. Espero tê-los comigo no roteiro 13. Uma boa semana de estudos e até o próximo roteiro, se Deus quiser. Muito obrigado.